Vamos lá, galerinha. Hoje nós vamos resolver a prova do concurso da Prefeitura de Eusébio, desse ano, 2019. Ok? Então vou começar de trás para frente porque eu achei mais interessante abordar dessa maneira. Nível superior, tá certo? Então vamos lá. A 20ª questão, o assunto era PA, progressão aritmética. E basicamente você teria que saber como calcular a razão, como calcular o termo, né? Como achar o termo e depois aplicar a fórmula da soma, não é isso? Então vamos lá. No caso aí ele deu uma PA infinita, só que ele deu um limite, né? Porque ele quer a soma dos 200 primeiros termos. Então a gente vai ter que descobrir o A200. Só que antes de descobrir o A200 é interessante nós descobrirmos a razão, que no caso aí a razão vai ser 3, porque basta você pegar o termo sucessor e subtrair do seu termo antecessor. Então no caso aí eu coloquei dois exemplos, tá certo? E nós já achamos a razão. Para a gente achar o A200, nós vamos ter que aplicar o termo geral da PA, que está na sua tela, que é o AN igual o A1 mais N menos 1 vezes R, onde o AN é o termo que eu quero, o A1 vai ser o primeiro termo, o N é a quantidade de termos e o R vai ser a razão. Como no caso eu quero saber o A200, então o meu N vai ser também 200. Ok? Eu coloquei um exemplo mais simples, que é o que já está aí, só para a gente confirmar de fato que a fórmula está correta, está aplicada de maneira correta, que nós descobrimos no caso o A2, que seria o 7, né? E agora nós vamos descobrir de fato o A200. Aplicando a fórmula, nós chegamos no seguinte resultado, que o A200 vai ser 601. E agora nós vamos aplicar a fórmula da soma, não é isso? Nós já temos os termos e nós já temos a razão. A fórmula da soma é a soma do primeiro termo mais o AN multiplicado pela quantidade de termos dividido por 2. Então, substituindo, nós temos o primeiro termo igual a 4, o A200 nós acabamos de achar que foi 601, quantidade de termos 200, tudo isso sobre 2. Então, simplifico o 200 com o 2, que vai dar 100. 4 mais 601 vai dar 605. Multiplicado por 100 é só acrescentar os dois zeros. Então, no caso aí, a soma dos 200 primeiros termos é 60.500. A questão 19, ela envolve análise combinatória, tá certo? Que no caso aí ele deu uma quantidade de gerentes e uma quantidade de vendedores. Só que no caso aí a equipe, você só vai precisar de 2 gerentes e 6 vendedores, né? Aí vale salientar a seguinte observação, que quando a ordem da equipe não importa, a gente vai aplicar a fórmula de combinação simples. E quando a ordem da equipe importa, seria uma questão de arranjo simples. Nesse caso aqui, como nós vamos formar uma equipe e não interessa a ordem, porque tanto faz, no nosso caso vai ser combinação simples. A fórmula está na tela de vocês. Então, para o cargo de gerente, nós vamos aplicar a seguinte fórmula, e para o cargo de vendedores, nós vamos aplicar esta outra fórmula, tá certo? Então, calculando, né? Eu vou distribuir a parte fatorial do numerador até poder cancelar, né? Com o denominador. Então, ficou 12 sobre 2 vezes 1. Então, em relação aos gerentes, eu vou ter 6 possibilidades, tá certo? E agora eu vou aplicar, né? Vou desenvolver em referente aos vendedores, que a ideia é a mesma. O 10 fatorial eu vou distribuir até chegar no 6 fatorial para mim poder cancelar. E o 4 fatorial também eu vou distribuir para que eu possa cancelar o 8 com o 2 e o 9 com o 3. Simplifiquei, agora eu efetuo as multiplicações. Então, no caso aí, em relação aos vendedores, eu vou ter 210 possibilidades. Como a questão pede uma equipe formada por 2 gerentes e 6 vendedores, a letra I
em relação à combinação simples, é a mesma coisa que vezes, né? Também serve isso para probabilidade. Então, no caso aí, basta multiplicar. Então, vai dar 1.260. Essa questão 19 é uma questão que você teria que se atentar só em relação se a ordem importava ou não e saber desenvolver a fórmula. E ter um pouco de conhecimento sobre números fatoriais. No mais, ela é bem simples. Já a questão 18, ela é mais simples ainda, porque envolve geometria básica, que você teria que saber o teorema de Pitágoras e calcular a área e o perímetro de um triângulo, ok? Então, ele deu um triângulo retângulo, que está aí na sua tela. Ele deu a hipotenusa é sempre o maior lado, ele se opõe ao ângulo de 90 graus, e diz que um dos catetos medem 6. Então, nosso primeiro passo é descobrir o outro cateto, que é a base, né, do nosso triângulo, aplicando o teorema de Pitágoras, que é a hipotenusa ao quadrado igual à soma dos catetos ao quadrado. Desenvolvendo, nós vamos chegar à seguinte conclusão, que o x vai ser igual a 8, ok? Então, o perímetro é a soma de todos os lados, então basta somar 10 mais 6 mais 8 igual a 24. Então, a primeira parte nós já desenvolvemos. A segunda parte, nós precisamos só saber quem é a nossa base e quem é a nossa altura. Por quê? Porque a fórmula é base vezes altura sobre 2. Então, substituindo, ficaria 6 vezes 8 sobre 2. Centímetro vezes centímetro vai dar centímetros quadrados, porque é uma área, envolve duas dimensões. Simplificando 48 por 2, então eu encontro que a área é 24 centímetros quadrados. E o perímetro também é 24 centímetros. Agora nós vamos desenvolver as duas questões que são um pouquinho mais difíceis, que é a questão 17 e, por fim, a questão 16. A questão 17 é uma questão que eu considero a mais complexa, porém, ela não é difícil, ela é só um pouco trabalhosa. Ela fala que uma mulher gastou tudo o que tinha em 4 lojas. E em cada loja, ela gastou 4 a mais do que a metade do que tinha ao entrar. Então, assim, o termo, a frase parece um pouco complicada, mas nós vamos traduzir na linguagem matemática, beleza? E ele pergunta quanto a mulher tinha ao entrar na primeira loja, ou seja, o que ela tinha ao todo, né? Porque depois que ela entrou na primeira, ela começou a gastar. Então, vamos lá. Como eu não sei exatamente o que ela tinha, que é justamente o que eu quero descobrir, eu vou chamar de X. Ela entrou na primeira loja e gastou a metade do que tinha mais 4. Então, é X sobre 2 mais 4. Então, vai sobrar quanto? É o que ela tinha menos o que ela gastou. Então, o que sobrar é o que ela vai entrar na loja 2, tá certo? Então, fazendo o cálculo, jogo do sinal, né? Ficou menos x sobre 2 e menos com mais dá menos. Ficou menos 4. Agora eu vou tirar o MMC, que vai dar 2. Então, o que sobrou foi x sobre 2 menos 4. Então, isso aí que sobrou é exatamente o novo valor que ela vai ter ao entrar na loja 2. Ok? Então, vamos lá. Continuando o desenvolvimento. Agora, o que ela tinha é x menos 8 sobre 2. Ela vai gastar metade desse valor mais 4, que foi o que a questão inicialmente nos disse, né? Que ela sempre vai gastar a metade do que tinha mais 4, ok? Então, quanto é que sobrou? É o valor que ela tinha menos o que ela gastou. Fazendo o jogo do sinal e se atentar que no parêntese nós temos uma divisão de frações. Você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso do segundo. Por isso que fica x menos 8 sobre 4, tá certo? Tira o MMC dos 3 termos, que vai dar 4. E você sabe que você divide, né? 4 dividido por 2 vai dar 2 e o resultado você multiplica pelo numerador, né? Que no caso é x menos 8. E assim sucessivamente. Se atentar em relação ao jogo do sinal aí, ok? Então, continuando o desenvolvimento, para eliminar os parênteses, não é isso? 2 vezes x dá 2x, 2 que multiplica menos 8 dá menos 16.
Menos com mais x dá menos x, menos com menos 8 dá mais 8. E menos 4 que multiplica 4 dá menos 16. Tudo isso sobre 4. Agora, colocando os termos semelhantes mais próximos e resolvendo, então nós temos que, quando ela sai da loja 2, ela sai com x menos 24 sobre 4. Então, esse valor, agora que sobrou, vai ser exatamente o valor que ela tinha antes de entrar na loja 3. E ela novamente gasta metade do que ela tinha, mais 4. Então, o que sobrou vai ser o que ela tinha antes de entrar na loja, menos o que ela gastou ao entrar na loja. Ok? Novamente, se atentar ao jogo do sinal e quando nós temos divisões de frações, repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Como os denominadores estão diferentes, nós vamos tirar o MMC, que no caso é 8, e desenvolver. 8 dividido por 4 dá 2, então vai ser 2 que multiplica x menos 24. 8 dividido por 8 vai dar 1, então vai ser 1 que multiplica a expressão x menos 24. E 8 dividido por 1 é 8, então vai ficar 8 vezes 4, tá certo? Porque quando não tem um número exposto, subtende que tem um 1 no denominador, que no caso aí é o 4 sobre 1, ok? Fazendo a propriedade distributiva, vai ficar 2x menos 48 menos x mais 24 menos 32. Tudo isso sobre 8. Colocando termos semelhantes próximos, então nós temos que, ao sair da loja 3, ela ficou na bolsa com x menos 56 sobre 8. E esse valor vai ser exatamente o que ela tinha antes de entrar na última loja, que é a loja 4. Aí observe, a questão inicialmente disse que ela gastou tudo. Então significa dizer que não vai sobrar nada. Quando na matemática diz que não sobra nada, então a resposta vai ser igual a zero. Então vamos atentar aí, ó. Vou desenvolver normalmente, do jeito que eu estava desenvolvendo os outros termos, tá certo? Então, quanto é que sobrou? É o que eu tinha menos o que eu gastei. Sempre se atentando ao jogo do sinal e a divisão de frações. Repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Denominador diferente, depois tira o MMC. Então, assim, você percebe que a ideia da questão ela se repete. Então, tem que ter só cuidado mesmo na operação matemática, ok? E se atentar que na loja 4, ela gastou tudo, né? Então, não vai sobrar nada. Então, o S, nós vamos igualar a zero, ok? Quando eu igualo a zero, eu fiquei com a seguinte expressão. 0 igual a x menos 120 sobre 16, ok? Então, o 16 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. 0 vezes 16 vai dar 0. Então, ficou 0 igual a x menos 120. O menos 120 passa para o outro lado. Então, x igual a 120. Então, o que ela tinha antes de entrar na primeira loja é igual a 120. Porque, se vocês não se lembram, nós chamamos de x, né? No início da questão, o que ela tinha antes de entrar na primeira loja. Então, a resposta aí é x igual a 120. E a última questão, referente ao assunto matemático, envolve probabilidade, né? Ele fala que teve um experimento, foi lançado 2 vezes o mesmo dado, esse dado não é viciado, e ele quer saber qual a probabilidade de a soma dos lançamentos seja igual ou maior que 8. Então, no primeiro lançamento, eu vou ter 6 possibilidades, né? Haja vista que um dado ele vai do número 1 ao 6. E no segundo lançamento, como é o mesmo dado, eu também vou ter 6 possibilidades. Então, ao todo, eu vou ter 36 combinações, 36 possibilidades. Agora, a gente vai tentar achar, dentro dessas 36 possibilidades, aquelas cuja o valor da soma dos lançamentos seja igual ou maior que 8, tá certo? Referente ao dado número 1, ou seja, quando o dado der o número 1, nós não vamos ter nenhum complemento cuja soma dê 8 ou maior que 8. Então, em relação ao dado dando o primeiro valor 1, nós vamos desconsiderar, tá certo? Já em relação ao 2, nós vamos ter uma única possibilidade, que é o segundo lançamento dando o dado número 6, porque 2 mais 6 vai dar igual a 8, ok? Em relação ao dado cujo número seja igual a 3, nós já vamos ter duas possibilidades. Supondo que o primeiro lançamento deu 3, fixando, né, o primeiro lançamento igual a 3,
No segundo lançamento, nós podemos ter o número 5, como também nós podemos ter o número 6. Em cima, nós vamos ter a soma dando 8 e embaixo dando maior que 8. Então, tá valendo, ok? Fixando em relação ao primeiro lançamento o número 4, nós vamos ter 3 possibilidades, que é o segundo lançamento dando 4, dando 5 ou dando o número 6. Quando eu somar os lançamentos, vai dar 8, 9 e 10. Então, tudo ok. Em relação ao primeiro lançamento, dando o dado número 5, nós vamos ter 4 possibilidades, que é o 5 e 3, 5 e 4, 5 e 5 e, por fim, 5 e 6. Quando eu somar os lançamentos, vai dar 8 ou maior que 8. Então, no total, aí eu tenho 4 possibilidades. E, por fim, quando eu fixo o primeiro lançamento, o dado número 6, né, cujo número é 6, nós vamos ter 5 possibilidades. Todas elas cuja soma vai ser igual a 8 ou maior que 8. Então, o que nós podemos perceber aí? Nós podemos perceber que nós temos um total de 36 lançamentos, né? 36 possibilidades, combinações diferentes. Dessas 36, nós temos 15 lançamentos, né? 15 possibilidades, né? Cuja a soma seja igual ou maior que 8. Dessas 15, 5 dá exatamente 8 e as outras 10 vai dar maior que 8. Então, a resposta da probabilidade seria as possibilidades que eu quero dividido pelo total de possibilidades. Então, a resposta seria 15 sobre 36. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Foi de maneira resumida, né, a resolução. No caso, resolvi resolver da última até a primeira porque eu achei que seria mais interessante. Questão 20, a questão 19, você teria que saber o assunto e aplicar a fórmula. Questão 18 também teria que aplicar a fórmula, só que geometria no caso, e básica. Já a 17 você teria que entender a questão e a 16 envolve probabilidade. Então é isso, quem gostou dá um like, espero que tenham gostado, né? Bons estudos e até mais. Valeu!